Olá, vamos direto ao ponto. O que de fato separa o empresário que prospera daquele que só sobrevive no dia a dia do negócio? A gente vai ver que a resposta, olha, tá num sistema interno que muita gente ignora, até que a conta chega. Bora mergulhar nisso? Olha que pergunta forte, né? É inspirada em Jung, mas parece que foi feita para o tempo de hoje. É que muitos empreendedores sentem exatamente isso, um descompasso silencioso, sabe? As coisas lá fora, rotinas, cobranças, tudo voando, e por dentro a alma tentando alcançar. E aí é que tá o grande paradoxo. Por fora, muitas vezes está tudo ótimo. O negócio cresce, os resultados aparecem. Mas e por dentro? Surge aquela sensação de perda de vitalidade. É como se a gente entrasse num piloto automático. A gente continua produzindo, entregando, mas perde o acesso ao nosso próprio centro, ao nosso eixo. Ok, então vamos entender melhor essa história de piloto automático. Como é que ele se instala? Porque, no começo, ele parece eficiente, mas o preço que ele cobra, o preço é altíssimo. E tudo começa no corpo, para depois se espalhar por todo o sistema. E essa frase, olha, ela resume o conflito de um jeito brilhante. É o corpo acordando cansado, a paciência ficando mais curta, a clareza mental diminuindo. E veja bem, isso não é falta de competência, tá? É o resultado de um crescimento externo que não foi sustentado por dentro. Essa sensação de estar meio fora de lugar, meio perdido, não é por acaso. É um sintoma, um sinal de que o sistema interno começou a funcionar de um jeito fragmentado. E para entender isso, a gente precisa conhecer as 5 potências que formam esse sistema. Então, aqui está o nosso mapa. Pensa assim: a gente tem a potência física, que é a nossa bateria de energia, a emocional, que é o nosso sistema de alerta e conexão, a racional, nossa caixa de ferramentas para análise e execução, a instintiva, que é a nossa bússola interna, e a espiritual, que dá propósito, que dá direção. Quando tudo isso está trabalhando em harmonia, o empresário está potente. Mas quando uma peça se solta, aí começa o efeito dominó do desequilíbrio. E por onde tudo começa? Pela base, pelo nosso alicerce. A primeira potência a acender o sinal de alerta é a física. Porque, afinal, é o corpo que sustenta todo o resto. O primeiro dominó a cair é a energia física. O corpo começa a ser forçado, ao invés de ser usado como uma base sólida. E sem vitalidade, ele não aguenta a pressão. É aí que a potência emocional entra em cena, desesperada para tentar segurar as pontas. E o mais interessante é como essa compensação emocional aparece. Como muitos no mundo dos negócios foram meio que condicionados a não sentir, a não parecer vulnerável, essa compensação não surge como tristeza. Ela surge como irritação, reatividade, falta de paciência. São as emoções que foram comprimidas e agora estão gritando para sair de algum jeito. Certo? Com o corpo no limite e o emocional desregulado, a próxima potência tenta assumir o controle, só que de um jeito totalmente exagerado, o que acaba criando um outro tipo de problema. E aqui está um ponto crucial. A mente racional entra em modo de hiperatividade. Ela tenta controlar, prever e calcular tudo para compensar a falta de sustentação que vem de dentro. É aqui que muitos se perdem, confundindo essa agitação mental com produtividade de verdade. E não é a mesma coisa. Esse gráfico aqui ilustra a situação perfeitamente. Dá uma olhada. A atividade racional está no máximo, lá em cima. Enquanto isso, as bases física e emocional estão lá embaixo, enfraquecidas. Essa hiperatividade da mente não é sinal de força, é o contrário. É uma consequência direta dessa falta de base. É um ciclo de esforço que drena toda a energia e não gera o resultado que deveria. Então, quando a mente está sobrecarregada e o corpo exausto, as potências mais sutis, as mais estratégicas, começam a simplesmente desaparecer. A intuição e o propósito se perdem no meio dessa névoa. A gente está falando aqui da potência instintiva. Sabe aquele radar interno, o feeling? É ele que permite ao empresário enxergar uma oportunidade que ninguém mais está vendo. É uma leitura de cenário que vai muito além da lógica pura. E sem esse instinto, o que acontece? As decisões passam a ser tomadas com base no medo ou na necessidade de controle. A sensibilidade estratégica vai embora e até a menor escolha vira um peso gigantesco. O empresário se torna lógico demais, intuitivo de menos, e isso custa muito caro. E por fim, a última peça do sistema se desconecta. É a potência espiritual, no sentido de propósito, de verdade interna. O resultado disso?
A agenda está lotada, a vida parece cheia, mas a sensação por dentro é de vazio. Existe muito movimento, mas a direção parece completamente incerta. E essa frase aqui é a definição perfeita do estado fragmentado. A pessoa se torna uma máquina de fazer coisas, mas sem a força da presença. É eficiente para cumprir tarefas, mas não é potente para criar, para liderar. É alguém produtivo, mas que não está presente. Vamos comparar para ficar bem claro. De um lado, no piloto automático, se é eficiente, mas não potente. Produtivo, mas não presente. O resultado? Apenas se sobrevive. Já do outro lado, no estado de comando, se está inteiro e potente. Produtivo e presente. E o resultado? Se prospera. A diferença, no fundo, não é o que se faz, mas quem está no comando da ação. Mas a boa notícia é que é totalmente possível sair do automático. E o caminho de volta não é sobre fazer mais, e sim sobre ser mais inteiro. Então vamos explorar agora os princípios para a gente reintegrar essas potências e realmente voltar para o comando. O primeiro passo para voltar ao comando é entender um ponto que é fundamental. Estar inteiro não é só sobre bem-estar. É, na verdade, a maior vantagem estratégica que um empresário pode ter. É a base para a verdadeira potência, tanto nos negócios quanto na vida. Então, como é que é um empresário que está no comando? Primeiro, o radar interno, o instinto, está restaurado. Isso significa sentir o caminho, não apenas calculá-lo. Segundo, existe um entendimento profundo dos próprios limites. A ideia não é ser invencível, mas saber exatamente a hora de aterrissar para se recuperar, tratando a energia como o recurso mais valioso. Com essa base, surge um alinhamento com um propósito claro, que guia as decisões. E o resultado de tudo isso é o que a fonte chama de sentir tesão na vida. Uma paixão e uma presença que transformam o trabalho, que antes era um fardo, em uma expressão de potência. E assim, a gente termina com essa reflexão. Em qual estado cada um se encontra hoje? Operando no comando, de forma inteira e potente, ou apenas sobrevivendo no piloto automático? A resposta a essa pergunta pode definir não apenas o futuro de um negócio, mas a qualidade de uma vida inteira.